aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa de limites, ainda estudando continuidade. Se liga, vamos para as propriedades das funções contínuas. Vimos até então algumas funções que são triviais para nós que são contínuas e vamos estabelecer algumas propriedades que também, juntando tudo, nos ajudará no cálculo do limite, tá? Dos limites. Primeira propriedade, a soma de funções contínuas será também uma função contínua. Obviamente que o mesmo vale para a diferença entre funções contínuas. Melhor dizendo, em notação algébrica, uma função f de lei f mais ou menos uma função g, ou seja, ou somando ou subtraindo de x, a soma de funções contínuas, que é equivalente a somar uma com a expressão da outra ou subtrair, tá? Isso vai gerar uma função contínua. Por exemplo, eu tenho uma função de lei f de x igual a x mais 1. O domínio da função f, quem é uma função do primeiro grau. O domínio, quem é? Os números, o conjunto dos números reais. E uma função g com a expressão 1 sobre x mais 3x. Aqui só já é uma soma de funções contínuas. Uma função potência de 1 sobre x, com expoente 1, com a função do primeiro grau. Tá? Mas aqui é uma função contínua e o domínio dessa g, quem é? Todos os números reais, tirando o zero, porque eu não posso pôr zero no denominador. Tá? Daí, quando eu somar, por exemplo, eu quiser obter a f mais a g, uma expressão para a soma das duas. Isso será o quê? X mais 1 somado com 1 sobre x mais 3x. E no frigir dos ovos vai dar o quê? 1 sobre x mais 4x mais 1. A ordem não importa. Estou somando, que é uma soma. Enfim, não importa a ordem dos termos que eu somo primeiro. Beleza. Essa é a expressão da soma. Qual é, inclusive, o domínio dessa soma? Porque aqui virou uma nova função. É uma função soma. Era essa função f, era essa função g, agora é a função f mais g. Qual é o domínio dessa função f mais g? São os números reais sem o zero. De forma geral, o domínio de uma soma ou subtração é igual ao domínio da primeira interseção com o domínio da segunda. É o que tem em comum entre o domínio dessa e o domínio dessa, entre esses dois conjuntos. É a interseção entre os conjuntos. O conjunto aqui são os números reais, aqui são os números reais tirando o zero. Então, o que é que tem em comum entre os dois? Os números reais tirando o zero. Tá? Então, o domínio de uma soma ou subtração para determinadas funções contínuas é a interseção entre os domínios. Beleza? É isso. Então, somar a função contínua, você vai continuar obtendo uma função que também é contínua. E aí, na hora de calcular o limite, basta jogar o valor na expressão. Vamos para a próxima propriedade. Vamos lá, povo querido, para a segunda propriedade, que diz o seguinte: o produto de funções contínuas é uma função contínua, gera uma função contínua. Tá? Ou seja, eu tenho como produto f vezes g de x a multiplicação entre as expressões da f e a expressão da g. Tá? E isso será contínuo. Bom, por exemplo, eu tenho aqui a situação onde uma lei da f é dada por x, f de x igual a x ao quadrado, uma função do segundo grau, e uma g de x, 1 sobre x menos 1, uma função racional. Tá? Então, nesse caso, o domínio da f, quem é? Qualquer número real. Eu posso jogar qualquer número real aqui, não tem restrição. Já nessa situação, o domínio da g, quem é? Como aqui eu tenho uma fração, uma função racional, eu me preocupo com quem? Com o denominador. O denominador não pode anular, então eu não posso pôr 1 no lugar do x. Qual é o domínio, então? Todo número real, tirando o conjunto que tem o número 1. Tá? Ou você poderia escrever x pertence a R, tal que x é diferente de 1. Também pode escrever assim.
tá? Bom, quem é o produto f vezes g de x é multiplicar a f, tá, vezes a expressão da g. O que é que vai dar? Aqui não dá para simplificar nada, no máximo eu junto. Vai ficar x ao quadrado sobre x menos 1, que é uma função racional. E qual é o domínio dessa função racional? Ou seja, qual é o domínio dessa f vezes g? Ainda é, ó, não tem problema de x, a não ser o x igual a 1. Então, são todos números reais, tirando o conjunto que tem o valor 1. Beleza? Então, de forma geral, eu posso dizer que o domínio de duas funções multiplicadas que são contínuas será a interseção entre o domínio da primeira e o domínio da segunda. Ainda posso falar sobre interseção. Ó, aqui tem todos os reais. Aqui tem os reais tirando 1. No frigir dos ovos, vai prevalecer esse, porque é o que tem em comum, ou melhor, vai prevalecer essa situação, porque aqui tem 1 e eu não posso colocar 1. Então eu tenho que pegar o que tem em comum entre as duas. Por isso é uma interseção. Esse símbolo aqui significa interseção. Beleza? Bom, trouxe essas duas propriedades. Eu vou finalizar essa aula mais rapidinho hoje aqui. Próxima aula eu termino propriedades das funções contínuas, tendo as duas últimas propriedades. Beleza? Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula. Valeu!